Estamos de volta aqui no Resenha desta sexta-feira, 5 horas e 20 minutos, falando sobre o Palmeiras, que finalmente anunciou o Andreas Pereira, vem por 10 milhões de euros, vem num bom valor e chega para ser titular. E o Palmeiras, que no final de semana pega o Corinthians 6h30 da tarde na Neoquímica. E é o nosso assunto agora, hein? Corinthians e Palmeiras, vamos anotar aí. Confrontos no Campeonato Brasileiro. 1 na Arena Barueri, vitória do Palmeiras. Sim. 2-0, é isso? Isso. Paulistão, empate na fase de grupos, 1-1, 2 vitórias do Corinthians. Copa do Brasil, 2 vitórias do Corinthians. Então, no ano, o retrospecto é favorável pro Timão. Foram 3, em 6 confrontos, são 3 vitórias do Corinthians. Porém, asterisco. Em nenhum dos momentos, na minha visão, é Corinthians e Palmeiras, é derby, não dá pra cravar nada, mas na minha visão é o momento em que o Palmeiras está mais acertado com o Abel. Tem Gustavo Gomes, Sim. Tem Murilo, ele encontrou a equipe titular, não vai ter o Andreas Pereira ainda, é verdade, mas é o momento em que ele tá mais acertado com o Palmeiras. Agora, o que vai entrar e que vai valer mais em campo? O ano que está sendo para Corinthians e Palmeiras no derby. Você acha que os caras do Palmeiras entram em campo olhando diferente? Pô, a gente não consegue ganhar, hein? Nas partidas importantes não deu pra gente ganhar aqui. A formação e a forma com que o Palmeiras está jogando com o Abel Ferreira agora, nesse momento, 17 horas e 21 minutos no final de semana, faz com que no domingo, pra vocês, o jogo possa ser diferente, o Palmeiras tenha condições de ganhar o jogo na casa do Timão? Eu acho que o Palmeiras não olha pra esse jogo com essa percepção de tenho que ganhar porque é o Corinthians. O Palmeiras tem que ganhar porque o Palmeiras está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro ainda. Acho que tem que esquecer o que aconteceu na Copa do Brasil. Psicóloga expert agora, hein? É que eu tô Agora fazendo terapia. Você foi bem, viu, Gabi? Você foi bem nessa. Eu acho que o Palmeiras ele tem que esquecer o que aconteceu na Copa do Brasil, aprender com os erros que o Palmeiras teve ali, principalmente o Aníbal Moreno, que foi muito esquentado com aquela cabeçada no Martínez, que acabou prejudicando demais o time, mas o olhar do Palmeiras tem que ser por conta do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda está, assim, muito vivo na briga pelo título e é um jogo fundamental antes de uma parada para a data FIFA, porque depois os times vão parar por mais de 10 dias e aí o Palmeiras vai ter tempo de integrar o Andreas Pereira, de ajustar algumas coisas ainda na equipe que não estão tão bem alinhadas assim, e por outro lado tem um Corinthians que acabou de vencer o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, vivendo um bom momento em competição na Copa do Brasil, né, no mata-mata da Copa do Brasil, e mais que contra o Palmeiras tem feito bons jogos. E até o Fabiane pode falar um pouco melhor sobre essa questão do Mateuzinho, que é um jogador que tem feito a diferença pro Corinthians. Existia uma expectativa de que talvez ele não estivesse no jogo de domingo, mas aparentemente ele não tem uma lesão tão grave assim, né, Fabiane? Se você quiser, no seu tempo Fabiane também. tá ocupado que ele tá... Mateuzinho, Fabiane. Mateuzinho. Não, tá tudo bem. E tá Faz desconectado. parte. O que o Bruno Migliozzi tá complicando a vida do Fabiane é brincadeira. Eu falei, Fabiane, complicado. que existia... O Mateuzinho vem num bom momento, em jogos contra o Palmeiras especialmente. E ele, no jogo contra o Atlético Paranaense, saiu e ficou na dúvida se ele jogaria ou não no domingo. E saiu a notícia de que ele não tem uma lesão, né, grave, mas que tem um edema. Existe a possibilidade dele jogar ou o Corinthians vai com o Angileri mesmo? Eu acho que ele vai pro banco. O Angileri concorre com o Bidu, né, do outro lado. A questão é se eles vão improvisar um volante ou um zagueiro, ou talvez usar alguém da base. O que eu imagino é que o Dorival já esteja de saco cheio do Félix Torres, né? Porque tá uma sequência muito complicada de jogos em que ele tem atuado improvisado. Contra o Vasco ele entrou e entregou um gol pro Vasco que quase comprometeu uma vitória importante. Contra o Atlético ele entrou como ala e o Atlético começou a criar tudo por ali, inclusive aquele milagre que o Hugo faz no final é numa falha do Félix. O gol anulado é numa falha do Félix. Então não sei até que ponto ele tem toda essa confiança. Alguns concorrentes aí, eu acho que o Mateuzinho deve começar no banco. Charles, talvez deslocado pro lado direito. Martínez, se tiver apto. Kaká, zagueiro por ali. Ou o Jacaré, que é das categorias de base, pode pintar. João Vitor Jacaré. É um novo, né? Que tem que ter um pouco de cautela. Acho que o Dorival falou. Você tacar o moleque num clássico como esse, eu acho que no perfil do Dorival ele não vai fazer isso. E a postura só antes de você completar, Fabiane, a postura do Corinthians no primeiro jogo, no jogo do primeiro turno contra o Palmeiras foi muito diferente da postura do Corinthians nos mata-matas, né? Sim. Então acho que isso também é algo a ser levado em consideração, porque o Corinthians no Campeonato Brasileiro joga um outro esporte, porque o Corinthians vai mal no Campeonato Brasileiro. Tem uma melhora considerável, mas ainda não é o Corinthians que é esperado, por exemplo, do que a gente viu no Paulistão. E a única derrota do Corinthians pro Palmeiras nesse ano foi no Campeonato Brasileiro, né? Quando tava, de certa forma, até com uma ressaca ali do Campeonato Paulista.
Mas ainda assim é um jogo importante. O Corinthians ele tá numa posição na tabela que qualquer vacilo, qualquer desleixo ali, ele pode voltar para a zona do rebaixamento ou para perto dela. Então... Até por isso, Fabiane, eu vou na contramão da Gabi no sentido de que, pra mim, o clássico de domingo tem o peso pro Palmeiras de vencer o Corinthians em 25, Sim. que tá uma freguesia danada, e pro Corinthians o peso não é esse mais, o peso é fugir do rebaixamento. Não, e além disso, você sai Claro do que rebaixamento... a gente tem que pensar que o jogo é importante pros Isso. dois em termos de campeonato, Porque óbvio, pro tá? Corinthians você sai do rebaixamento e é o seu principal rival. Se você atrapalha o principal rival na disputa do brasileiro... Mas nada vai tirar a freguesia do Palmeiras esse ano pro Corinthians- Corinthians. o Corinthians não mais, tá são levando. três derrotas já. O Corinthians não tá levando esse jogo de domingo como um Corinthians e Palmeiras. Tá levando como um Corinthians e Grêmio. Importante pro Campeonato Brasileiro, não pode vacilar, mas não é aquele jogo de vida ou morte, sabe? Não me passa essa impressão. E até acho difícil que o Dorival force, por exemplo, o Yuri Alberto, que começou a transição hoje. Dificilmente vai ser titular, acho que o Memphis dificilmente vai ser titular. Então é um Corinthians que vai jogar com o que tem, mas não vai fazer o jogo da vida como foi nos outros derbys desse ano. Até o derby do Campeonato Paulista, o Corinthians suou sangue pra empatar com o Palmeiras no Allianz, né? Aquele que o Hugo Souza pega o pênalti do Estevão já nos acréscimos. Nas finais do Paulista, o Corinthians comprometeu tudo, usou o Garro ciente que ia ter que operar depois, entre outros jogadores. Os Então, momentos dos treinadores eram outros no Corinthians. sim. E Isso na acabava Copa do pesando Brasil, também. que dá pra gente pegar um termômetro um pouco melhor, era a última chance do Dorival. Se o Corinthians perder do Palmeiras no domingo, o Dorival não vai cair. Não tá mais nesse estágio, ele conseguiu se reerguer. O Corinthians hoje é um fortíssimo candidato na Copa do Brasil, então assim, não é o grande foco da semana e sendo bem sincero, acompanhando o dia a dia do clube, não tá muito clima de derby. O Abel falou semana passada que ele prefere ganhar títulos do que ganhar do Corinthians. A questão é que as derrotas pro Corinthians impediram o Palmeiras de ganhar 2 títulos esse ano, né? E o Flamengo vai pegar o Grêmio, né, PDV? É. Que é a Isso. probabilidade do Flamengo vencer é enorme. Exato. Então o Palmeiras precisa vencer o Corinthians pra continuar Passa na briga. muito pelo Corinthians. Agora, essa história que o Fabiane tá trazendo, tudo bem. Ok, entendo. Pra torcida... Mas tem que tomar cuidado Esquece. pra você não ser atropelado pelo Palmeiras domingo Isso, claro, na Neoquímica Arena. Imagina você sai com 3-0 negativo em É, casa. exatamente. 3-0 negativo em casa. Pro torcedor, se for jogar a base, o sub-20, o sub-15, o sub-13, com 10, com 8, tá nem aí. É Corinthians e Palmeiras. Mas não é muito essa a questão. O que eu tô querendo dizer é que o Corinthians vai levar esse jogo como tá levando os outros jogos do Brasileiro, que são importantes. O Corinthians também deu a vida contra o Vasco dentro das suas limitações, mas não tinha um ingrediente especial quanto ao adversário. O Corinthians não tá mais na sede de ganhar do Palmeiras, como esteve em outros momentos. Não tem mais um tabu incômodo em jogo. Então é um jogo importante de Campeonato Brasileiro que o Corinthians sabe que tem que vencer. Eu acho que se vencer, se coloca numa condição bem mais confortável no campeonato, pensando em equilibrar esforços com a Copa do Brasil também. Mas é isso, tomando uma sacolada ali, a pressão volta a todo vapor para todo mundo e inclusive os ingressos já estão próximos de esgotar. Por que o Corinthians, por exemplo, é óbvio que não consegue contratar, mas por que não se antecipou para trazer um lateral, hein? O que você acha, Fabiano? Já sabia que o Léo Maná não serve neste momento, ele pode jogar no Criciúma, voltar Foi e mal ser o ontem. lateral, mas não tem nada a ver com isso. Por que não traz um lateral direito, hein? Ou não trouxe, na verdade? O Corinthians passou boa parte da janela sem saber quem seria o seu presidente, né? Então isso influencia. O único jogador que o Corinthians conseguiu trazer estava sem clube e já no momento que o Augusto Melo estava praticamente findado ali no clube. Então o Corinthians acertou com o Vitinho, uma negociação fácil porque ele estava sem clube e ele veio. A lateral direita é uma das demandas do Dorival. O Dorival pediu 4 jogadores pro Corinthians, sendo um lateral, um meia e 2 atacantes. Ele recebeu só o Vitinho até agora. Então é muito pelo transferban e essa incerteza na parte da diretoria. E até algumas notícias boas, o Corinthians deve ter um ganho de caixa importante, porque hoje caiu a primeira parcela das luvas do contrato com a Nike, 50 milhões de reais que estão no caixa. Então já é um caminho bom para você eliminar o transferban. E vocês lembram do Pedro, que era atacante da base do Corinthians, foi vendido para o Zenit por 9 milhões de euros. Sim. O Zenit vai revender ele por 35 milhões de euros para o Al Ittihad da Arábia Saudita. Tá tudo muito bem encaminhado e o Corinthians tem 30%. Então são mais 10 milhões de euros que podem entrar nos cofres do Corinthians. E tá louco. Uma venda péssima, porque o Corinthians vai fazer mais com os 30% do que quando vendeu os 60%. Lamentável o que fez do Willian Monteiro Alves. Você conseguiria equilibrar as contas do Corinthians, na sua visão? Se eu fosse presidente? É. Cara, eu acho que eu ia moralizar o lugar. Em quanto tempo? Não ia ter espaço pra brincadeirinha. Não ia ter... Não. Nada de anedota. O que eu faria? Do Fabinho Soldado. Cheguei, minha primeira entrevista eu ia falar assim: acabou a farra.
Entendi. Ia pegar bem. Acabou a farra. Isso. Anunciar jogador e do nada ele vai embora. Isso ia ser legal. Lucas Veríssimo. O jogador treinar num treino aberto com os patrocinadores do clube e ir embora no dia seguinte porque não tava certo, o contrato não tava assinado. Muito bom, cara. Corinthians de Rubão e Augusto Melo foi, no fundo, um grande meio de se entreter, né? E nesse turbilhão de emoções aí, nessa turbulência política, é o Dorival respirando, não vou dizer, não é por aparelhos, é longe Saiu da disso. UTI e foi pro quarto. Ele tá no quarto, mas ele tá pra ter alta porque ele tá levando na Copa do Brasil. Ganhou domingo, pô, já dão alta pra ele. É dá busto. tempo pra trabalhar, Tem, 10 dias pra treinar? Vai ter data FIFA? E assim vai, porque ele não tá realmente, a gente tem que reconhecer. Ele não tá com o elenco hoje, no momento, de operar milagre. Tá tendo que contar com 2 jogadores da base, o lateral direito vai ser da base ou vai ter que improvisar um cara que não tá jogando nem na Tá muito desfalcado. cara. nem na posição dele, que é zagueiro Félix Torres, nem como lateral. Aí você não tem Carrilho machucado, você não tinha o Ranieri na Copa do Brasil, você não tem o José Martínez, você não o tem o Yuri. Yuri Alberto, o Hector Hernandes, que é banco, é afastado. Então, Ele realmente, só fez 2 jogos com Garro e Yuri Memphis, desde que chegou. Foram os 2 contra o Palmeiras da Copa do Brasil e ganhou os 2. Tá difícil, mas o Corinthians tá empurrando e tá, de certa forma, sobrevivendo na Copa do Brasil, que é a última chance de título no ano, sendo bem honesto. Ganhou o Paulistão. Você acha que o Corinthians não tem chance de ganhar o Brasileiro? O Brasileirão... Desculpa falar isso a vocês, tá? O que eu vou falar aqui é um pouco... Vocês não têm coragem pra falar, mas Vocês eu não têm tenho. coragem de falar, mas eu vou falar. O Corinthians não vai disputar o Brasileiro esse ano. Pra ganhar. Pra ganhar. É aquilo. Se ganhar todos os jogos, calou minha boca. Não, cala minha boca. E é campeão. Pode ganhar todos os jogos, é campeão, mas não vai ser o caso.